Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Falando de Espiritismo e hoje nós falaremos sobre a comunicação entre os espíritos encarnados e por aí vai. Sejam bem. Antes de tudo, não se esqueçam de curtir o vídeo. Se você não está inscrito, se inscreva e ative as atualizações. Mas é importante que você curta e comente também, se quiser comentar alguma coisa, porque o YouTube vai perceber que você realmente gosta desse conteúdo e vai te mostrar toda vez que nós colocarmos novos vídeos. Antes de começar a falar sobre espiritismo, eu vou falar sobre o entrelaçamento quântico, que é uma coisa que na época que foi percebido que isso realmente ocorria, o próprio Einstein chamou isso de efeito fantasmagórico à distância. O Einstein não tinha sentido aquilo, era uma coisa fantasmagórica. Porém, isso foi comprovado por diversos experimentos que demonstraram que duas partículas podem estabelecer uma ligação instantânea. Ou seja, se tem uma partícula do outro lado do universo e outra aqui, elas mantêm uma comunicação instantânea. Isso quebra totalmente as leis da física que nós conhecemos. Que o próprio Einstein disse que nada pode ser mais rápido do que a velocidade da luz, que é aproximadamente 300 mil km por segundo. Na velocidade da luz, a gente demoraria 8 minutos para chegar no Sol, no nosso Sol, a nossa estrela, 8 minutos. Com esse entrelaçamento quântico é instantâneo, se houver essa ligação entre duas partículas. Dito isso, quero dizer que nós, seres humanos, não conhecemos as propriedades verdadeiras da matéria, fora da matéria, das outras dimensões, como por exemplo a teoria das cordas, que é uma das mais aceitas no momento, que está em ascensão, diz que existem outras dimensões junto de nós, que seriam as dimensões espirituais. Mas isso é coisa para outro vídeo. Então, voltando aqui, por que um espírito pode estar em uma galáxia e o outro em outra galáxia, ou seja, distâncias absurdas, né? Inviável, mesmo indo na velocidade da luz, conseguem se comunicar imediato, porque as propriedades no mundo espiritual são totalmente diferentes do que as propriedades da matéria que nós conhecemos. Então o entrelaçamento quântico pode muito bem ser uma ligação via espiritual. Por isso que os cientistas não conseguem enxergar essa ligação. Eles sabem que a ligação existe, uma partícula está se comunicando com a outra, porém eles não conseguem enxergar. Então é dessa forma, não exatamente o entrelaçamento quântico, mas é da forma que nós não conhecemos ainda, que o pensamento vai e volta com velocidades absurdas pelo universo afora. Então agora falando da parte do espiritismo, uma pergunta que as pessoas me fazem, se eu fico falando sozinho. Não, eu não fico. Seria até engraçado, né? Eu viajo, por exemplo, de carro, vamos dizer, fico 5 horas, eu fico às 5 horas conversando com os espíritos. Independente do que eu faça, durante o meu dia eu converso várias vezes com os espíritos. Eu acordo e eles estão lá do meu lado, eu vou dormir e eles estão lá. Eu durmo, desdobro, também convivo com eles. Eu converso bastante o tempo inteiro. E toda essa conversa ela é feita via pensamento. Não há necessidade de eu conversar por voz com eles, porque eles podem emitir via pensamento. Se um espírito quiser e ele tiver recurso disponível, ele consegue falar com você, sim, mas somente se houver muita necessidade, porque comigo no meu caso não precisa, porque eu ouço o que eles falam. Entre espíritos a comunicação é a mesma, é a linguagem do pensamento. Sabemos que há línguas que conversam no mundo espiritual, como o Esperanto, o livro Violeta das Janelas se refere e tudo mais, sim, há. Porém a linguagem do pensamento é a melhor linguagem possível, é melhor que o Google Tradutor. Por quê? Cada um tem uma visão das palavras. Se você for no Rio Grande do Sul, piá é um menino. Se você for no Paraná, pelo menos onde eu moro, piá é uma marca de leite. Então há uma variação muito grande. Se você for no Nordeste, provavelmente eles nem sabem o que quer dizer piá. Cada um tem um pensamento sobre as palavras e sobre aquele vocabulário. Por isso às vezes é tão difícil você conversar com alguém na Ásia, porque é muito diferente a linguagem. Você vai conversar com um chinês, que a linguagem dele é totalmente diferente, não só a língua, mas o significado das coisas. Existem palavras que não têm o mesmo significado em chinês, mas a linguagem do pensamento não, ela é exata. Pode vir aqui um espírito chinês e pensar, enviar para mim o pensamento dele, vamos dizer assim, e eu vou entender na minha linguagem. Por isso que a linguagem do pensamento é tão eficiente, tão boa, melhor que qualquer tradutor, porque ela é instantânea e ele vai me jogar o pensamento. Eu vou compreender o que ele está falando da minha forma. E quando eu fizer o mesmo com ele, ele vai compreender da forma dele.
Então eu que viajei já muitas vezes para a China, para vários países, já conversei com muitos espíritos de muitas nacionalidades e funciona realmente dessa forma. Eu não preciso falar a mesma língua que ele necessariamente. Inclusive os espíritos, se tiver um espírito comigo que não fala japonês, eu estiver no Japão e tem duas pessoas na minha frente conversando, ele vai conseguir identificar a conversa deles pelo pensamento mesmo. Porque o mundo espiritual é uma dimensão em que as coisas são muito mais intensas e muito diferentes. E os espíritos, eles podem realmente ouvir os pensamentos das pessoas. Então você acha que você pensa o que você quiser e que ninguém está ouvindo, está errado. Os espíritos realmente ouvem. Muitas vezes já aconteceu do espírito me falar, olha, seu pai, por exemplo, não acreditou nisso, de espiritismo. Aí eu chego lá e falo, ó, meu amigo aqui está dizendo que você não acreditou. E ele toma um susto, porque realmente ele não acreditou e ele está me dizendo. E aí algumas vezes, eu até falei uma vez um negócio com meu amigo falou assim, mas isso aí é muita invasão de privacidade. Ele está lendo meu pensamento. Ele ficou tão abismado com isso que o espírito estava lendo o pensamento dele. Mas é claro que a intenção tem que ser sempre boa. Porém, tem uma informação, uma pergunta que as pessoas sempre fazem. Os espíritos ruins, inferiores, obsessores, etc., podem ler os pensamentos? Depende. Se você tem um pensamento ruim ou está em baixa vibração, ele pode ler. Então, por exemplo, eu posso estar aqui em boa vibração, ficar o dia inteiro. De repente, quando eu penso assim, vou ferrar com esse cara, a hora que eu pensar isso, ele vai ler. É instantâneo, porque eu entrei na mesma faixa vibratória que ele. Na verdade, não é mágica, não é que fica um espírito lá medindo a vibração e falando, ah, esse aqui eu vou colocar ele nesse canal. Não, é automático. O mundo é energético. Então, a hora que você baixa a sua frequência de pensamento, você entra na mesma faixa que ele pode te ouvir. Então, é claro que depende da situação. Por exemplo, às vezes eu vou atender os espíritos e eu consigo ouvir o que ele está pensando, né? O que ele está pensando, inclusive com imagens. Então, em resumo, o mundo é muito mais amplo do que a gente acha, o mundo verdadeiro, que seria o mundo espiritual. Como se referiu Platão quando falava sobre o mundo espiritual, o mundo das ideias ele é perfeito. Ele tem muito mais coisa. O mundo que nós vivemos, ele é um mundo cópia bem mal feito, vamos dizer, em relação ao mundo verdadeiro. Então é isso, pessoal. Se você tem qualquer crítica, sugestão, pode comentar aí abaixo que eu vou ler, vou responder. Então vamos agora continuar nesse ritmo aí de um vídeo por dia praticamente. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Não se esqueçam de curtir e compartilhar, pois o Brasil precisa de mais espiritismo. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe e até a próxima.